Irmãos, eu queria, como representante da minha família, agradecer aos irmãos, porque eu não sei quem sabe, né, do que aconteceu com a gente. A gente é pai de gêmeos agora. Facinho. Essa noite eu dormi 1 hora, foi muito. Mas amém, a gente acostuma também, né, dormir menos. Mas eu queria agradecer aos irmãos, porque sem a igreja, sem o bom pastor, né, eu não sei o que seria de nós. A gente, para quem conhece, a gente estava com uma gravidez assim, excelente, tudo muito bom, acompanhamento médico perfeito, a gente tomando todas as vitaminas, tudo que estava dentro do nosso alcance de fazermos, a gente fez. E um dia eu vim aqui para a oração, na terça-feira, e quando eu cheguei em casa, a gente estava assistindo The Voice, a bolsa da Lídia rompeu, do nada, a gente assim, tranquilo, ela estava rindo, aí começou a perder líquido, a gente meio que sem saber o que era, a gente achou que ia no hospital assim, só dar uma olhada e voltar, sabe? Tipo assim, deve ter alguma coisa errada, vamos lá consultar para a gente saber se está tudo bem e voltar para casa. E aí foi a última vez no ano que a Lídia esteve em casa. Foi no dia 1º de dezembro. A partir daí ela já ficou internada, a gente ficou internado. Não quero contar tudo aqui, só quero contar um detalhe específico, porque a gente teve orientação da médica de que quanto mais tempo a gente segurasse os meninos na barriga, mesmo já tendo rompido a bolsa, seria melhor. Então a expectativa é que a gente passasse pelo menos 14 dias lá, com a Lídia perdendo líquido, mas mesmo assim com a criança na barriga, para elas crescerem mais, porque o risco delas nascerem antes era maior do que o risco de tentar continuar com elas mais tempo na barriga. E aí a gente tentou, mas em 3 dias não teve jeito, e eu estava ali, numa das noites mais difíceis da minha vida. A Lídia estava pálida, com muito medo, muito preocupada. A gente, mesmo tendo feito a nossa parte, se sentindo culpado, tipo assim, será que a gente errou em algo? Será que a gente deixou de tomar algum cuidado? Porque a gente é acostumado a se dar bem com as coisas que dependem de nós. Então, se está na minha alçada fazer algo, eu ainda tenho controle. Se eu tenho controle, depende de mim, e nessas coisas eu saio melhor. Mas aí chegou nesse momento da nossa vida, que a gente não tinha nenhum controle mais. O médico chegou e falou, ó, você já dilatou 7 centímetros, eu estou sentindo a cabeça do seu filho. Você vai ter que nascer agora. Aí eles levaram a Lídia para a sala de cirurgia e demoraram muito a me chamar. Eu estou assim, gente, será que nasceu? Esqueceu de chamar o pai? Não é possível. E a Lídia lá esperando e eu andando de um lado para o outro. Eu pegava o telefone, guardava o telefone, muito preocupado. E aí eu sentei 1 minuto, gente. Depois de uns 40 minutos aguardando, andando, eu sentei 1 minuto, peguei o meu celular e nesse dia eu li o versículo do dia e o verso da Bíblia pelo celular. Eu nunca leio o versículo do dia. Para mim, assim, o mesmo versículo está sendo mandado para, sei lá, 10 milhões de pessoas, né? Então, não vou ficar lendo todo dia, eu prefiro fazer a minha leitura bíblica. Mas nesse dia, eu não sei porquê, eu li aquele versículo. E estava no versículo de Pedro, 1 Pedro, acho que é 4, 7, que diz assim, lancem sobre mim todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. Eu acabei de ler. A moça chamou, Felipe? Eu falei, sou eu. Vamos lá, seu filho vai nascer. E aí eu pensei, velho, como é passar algo com Deus? Porque se eu não tivesse ouvido aquela palavra antes de entrar, mesmo que nos 45, tipo assim, não no meu tempo, né? Se fosse por mim, eu queria ter ouvido antes, para eu ter ficado tranquilo o tempo inteiro.
Mas foi igual os discípulos no barco. O barco estava balançando, Jesus não falou para tudo parar na hora. Eles passaram um bom tempo lá no barco balançando, né? E eu estava lá no meu barco sozinho. E aí Deus me deu essa palavra. E Felipe, você parou de ter medo na hora? Você se sentiu super confiante? Não, mesmo assim eu ainda temi. Mas eu tive coragem também. Porque a gente que é humano, às vezes a gente é assim. A gente não está 100%. Por exemplo, quando Deus fala para Sara que ela vai ter um filho, no início ela ri. Ela ri de Deus. Só que mesmo assim, ela está no livro de Hebreus como uma heroína da fé. Como alguém que creu no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, ter uma instabilidade, ter um momento de patinar, isso só diz que você é humano. E não que você é mau, ou que você é ruim. E eu entrei para lá, foi tudo diferente do que a gente pensou. O menino nasceu, a gente nem viu, nem pôde mostrar para ela. Já nasceu, pôs o negócio, pôs na incubadora, levou lá para cima. Mas em todo momento a palavra no meu coração. Ele tem cuidado de vocês. E para mim fez sentido, porque não era só de mim. Agora era eu, Lídia, Judá e Davi. E a palavra. Ele tem cuidado de vocês. Você está ansioso? Beleza. A Bíblia diz, não fala que você não vai estar ansioso. Ela diz, lance sobre ele as suas ansiedades. Então você tem que ter ansiedade para lançar. Eu tinha. E eu lancei sobre ele. E hoje nós estamos aqui. Outra oportunidade, a gente quer compartilhar melhor. A gente viu muita coisa. A gente se deparou com dilemas muito grandes. Por exemplo, quando uma criança morre lá na UCP, morreu criança perto da gente. O que eu, como cristão, ia falar para um pai que acabou de perder a filha? Teve um pai que perdeu a filha, a esposa no mesmo dia. Ele vai para ganhar o filho e volta sem esposa e sem filho. E na minha cabeça eu tentando compreender onde é que Deus está. Onde é que, na rua, lá na Ucrânia, Deus está lá? Eu sei que está. Mas essa conta cabe na cabeça de quem acabou de perder o filho? Talvez não. E são coisas que até hoje a gente vem equalizando na nossa cabeça e entendendo. Sobretudo, o que nos faz entender é a perspectiva da eternidade. Se você olha tudo daqui de baixo, comamos, bebamos, porque a gente vai morrer, todo mundo. E nesses momentos a gente é forçado a dar um passo para cima, para tentar compreender de onde Deus compreende. Para ter a mente de Cristo, né? Mas enfim, eu só queria dizer essas coisas porque talvez você também tem algo que te deixa ansioso, tem algo que te deixa... Poxa, por que isso, né? Por que eu estou passando por isso? Poxa, por que uma guerra? Por guerra apareceu um negócio de livro, né? Que você leu e nunca vai acontecer. E aí acontece. Por quê? Deus perdeu o controle? Não. Que você lance sobre ele as suas ansiedades, porque eu tenho certeza que assim como ele cuidou de nós, ele tem cuidado de cada um de vocês. Amém? Luiz. Nessa época, uma pessoa ligou para mim e falou assim: vocês estão acompanhando a vida? Porque eu estou achando eles muito tranquilos. Os meninos estão lá no tempo. Eu falei: tranquilo eles não estão, mas eles confiam, né? Deve ajudar alguma coisa. E aí a pessoa estava muito preocupada. Não, esquenta não, que a gente está perto. A gente está olhando. Gente, queria agradecer porque eu saí Mas eu saí do convite, passei 2 semanas, achei que ia ser fraca, estava fraca até o 6º dia, chegou no 7º, o treco desandou. E eu queria agradecer porque muitos irmãos contactaram, oraram por mim. Só que eu tirei uma lição disso, assim, e eu queria compartilhar com vocês essa sensação de vulnerabilidade. Você está bem, de repente, você não sabe se você vai viver. O negócio começa a te matar por dentro, né? Você não tem força para levantar, você não tem força para ir no banheiro, você não tem força para nada.
E aí eu conversando com a minha terapeuta, ela falou assim, Priscila, o Covid só mostrou uma coisa que a gente tem, que é o pecado. E o meu medo era de ter passado, porque eu tinha ido na casa da Lídia um dia antes. Antes de pegar, graças a Deus. Eu sei que a gente tem ideia de onde a gente pegou, mais ou menos. E aí eu falava assim, gente, no dia que eu acho que eu fui contaminada, eu ia na avó, só que eu não fui. E meu pai só tem 20% do pulmão. Então, Deus cuidou dessas coisas também. E aí, só que eu entendi, assim, uma coisa muito legal. Quando as pessoas ligavam para mim, mandavam mensagem que estavam orando, que estavam falando, a sensação que vinha no meu espírito era essas pessoas concordam com o que Deus tem para você, que é a paternidade dele que está cuidando de você, e que é o propósito que ele tem para você aqui. Eu falei assim, acho que não vou morrer não. A gente que é meio ansioso, a gente tem um negócio de achar que vai morrer, né? Mas aí o Paulo com Covid parecia que não tinha nada. Nem eu que vou morrer mesmo, vou deixar ele vivo. Mas enfim, então assim, eu queria nos estimular, e eu peço perdão para aquelas pessoas que tiveram algo parecido e eu não entrei em contato. Porque esse contato ele faz muita diferença, gente. Porque cada pessoa que me mandava mensagem, tipo assim, cara, ela concorda com o propósito de Deus na sua vida e eu acredito que Deus tem algo ainda para fazer. E o meu medo, às vezes, nem era de morrer, era de, tipo, não ter feito o que Deus queria que eu fizesse aqui, sabe? Então, assim, passa milhões de coisas na nossa cabeça. E dentro disso também, a gente foi experimentando muitas coisas nesses dias, vendo muitas mensagens, vendo coisas, e eu fiz uma oração, porque eu estava escutando uma aula, e o cara perguntou assim, qual é o primeiro mandamento? Aí eu logo, a gente lembra do mais importante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, só que esse não era o primeiro. O primeiro é, não terás outro Deus. E foi exatamente nesses dias que eu não tinha onde experimentar outro Deus. Eu só tinha o meu Deus. Gente, eu não fiquei na UTI, mas foi muito horrível. Então, assim, também queria encorajar vocês a não terem outro Deus. Porque na hora, H mesmo, não tem outro que possa nos livrar. Mas eu queria era falar sobre isso e agradecer a vocês também, pedir perdão pelas pessoas. Estou vendo a Rafa que fez uma cirurgia de desvio e eu também tenho que fazer agora, eu já não vou mais mesmo fazer. Não, cada caso é um caso, né? Foi a parte. Mas a gente poderia estar mais próximo e ter entrado em contato com ela e ter apoiado ela e acabou que a gente não fez. Mas se a gente não espere passar por uma dificuldade para entender a importância disso. Como nós somos uma comunidade que está mais junto, então a gente fazer isso mais vezes. Experimentar isso mais vezes. É isso que eu queria falar. E agradecer. O todo. Mas entrei para estatística. E o Paulo não sentiu nada. Paulo é rústico. Rústico? Pessoal, fica, sabe? A esposa está querendo que o marido sente também? Sofrer sozinha. Alguém, se bem que alguém tem que cuidar de mim. Gente, é muito especial, sabe? Ouvir esses testemunhos, ouvir um pouco, né, de que cada pessoa está vivendo e compartilhando conosco. Então, o que o Daniel trouxe para a gente no início, né, a experiência dele, o que o Felipe trouxe, o que a Pri trouxe, isso me veio um negócio ao coração que eu conversando, né, com a Pri e com o Paulo essa semana. A gente pode não falar, mas no fundo, a gente pensa numa distância muito grande entre o Deus da Bíblia, esse Deus que a gente lê, que vive fazendo tantos milagres, tantas maravilhas, com Deus que a gente fala que se relaciona atualmente. É como se a gente não confiasse que aquele mesmo Deus que fez tantas coisas aqui,
Ele continua fazendo hoje e fará todos os dias. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a gente traça uma distância muito grande entre isso. Na hora que a gente vê pessoas compartilhando experiências, compartilhando testemunhos, isso aquece o nosso coração. É muito bom a gente ver Deus agindo, a gente compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Isso é revigorante, é fortificante. Que a gente faça mais isso. Que a gente faça mais isso. Que a gente possa compartilhar boas novas, né? Que a gente possa compartilhar aquilo que Ele tem feito. Isso é muito especial, muito especial. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de parábolas para a vida. E a parábola de hoje é o administrador astuto, que está lá em Lucas 16, a partir do versículo 1. Quem tiver com a sua Bíblia pode abrir aí comigo. Diz assim: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer neste cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou o segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Então essa é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no ar eterno. Gente, estamos diante de mais uma parábola relacionada a dinheiro. E eu confesso, essa parábola ela tem uma capacidade de gerar um nó na cabeça da gente ao ler isso. Eu li algumas vezes e aquele negócio vai embolando na nossa cabeça, assim. E eu já tinha lido essa passagem várias vezes, mas na hora que você lê, assim, prestando atenção, estudando, você fala assim: cara, que negócio maluco essa parábola. Como que funciona isso, né? O que ela está querendo nos dizer? E a figura central dessa parábola é um administrador desonesto. E há várias opiniões, né? Se a gente for ver estudos, essas coisas, tem várias sugestões por que esse homem foi considerado desonesto, né? Qual que era o nível de desonestidade dele, o que ele estava fazendo para o seu senhor. Que aqui fala apenas que ele estava desperdiçando seu dinheiro, mas a gente não entende assim, né? E a história conta algo que era muito comum no primeiro século, que é grandes senhores, né, de grandes terrenos, grandes posses, ter um administrador, alguém que ele confiava tudo que ele tinha, para aquele cara cuidar das posses dele, né? Então, aquele cara, ele tinha
apesar de ser um funcionário também, né, ele era alguém diferenciado entre os funcionários. Ele é alguém que tinha um poder maior, porque ele tinha a posse de todas essas riquezas do senhor dele, né? Era ele que controlava tudo aquilo. E isso trazia para ele tantos privilégios quanto responsabilidades legais de cuidar de todas as finanças do seu senhor. E esse administrador, ele foi avisado, né, de que ele perderia o emprego dele, que eles tinham descoberto que ele estava fazendo algo de errado, que ele estava sendo desonesto. E uma vez que ele não consegue se imaginar desempregado e nem fazendo outro tipo de coisa, ele rapidamente teve uma ideia. Assim, eu vou resolver meu problema. Eu preciso gerar, né, pessoas que vão me apoiar. Então, rapidamente, ele foi atrás de todos os devedores do seu patrão e foi renegociando as dívidas que cada uma daquelas pessoas tinha, de maneira que ele pudesse gerar um favor para aquelas pessoas, né, um agrado para aquelas pessoas. E algo que era muito comum naquele período era, se eu faço um favor para o Felipe tem a obrigação de, em algum momento, me retribuir esse favor. Então, sabiamente, ele pensou nisso, né? Eu vou fazer favor para aqueles devedores e na hora que eu tiver em apuros, eles vão ter que me prestar algum favor. Eles serão os meus devedores no favor, né? E depois dessa jogada estratégica que ele tem, né, esse pensamento astuto que ele tem, no versículo 8 vem algo que é impactante para a gente. Que diz assim, o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E na primeira leitura dessa parábola aqui, a gente pode ficar sem entender, tipo assim, gente, ele estava roubando o cara, e aí ele tem uma atitude que aparentemente é meio, assim, esse cara tá trapaceando, né? Isso aí é meio sujeira. E depois disso ele recebe um elogio do seu patrão. E aí nesse momento você fica assim, cara, como assim? E quando a gente vai ler, né, com cuidado, a gente vai perceber com cuidado, depois de uma interpretação mais profunda, a gente entende que o patrão elogiou ele não pela desonestidade dele, mas pela astúcia que ele teve. Ele foi um homem esperto. Diante de um cenário que ele viu a sua vida meio bagunçada, né? Que ele estava sem saber se tá, e aí, como que vai ser agora? Eu vou ficar sem nada, eu vou ficar desempregado, eu não vou ter para onde correr. Ele rapidamente conseguiu arrumar uma solução. Então, por isso ele foi elogiado. Rapidamente ele conseguiu ser bastante astuto, né? E, na verdade, né, quando a gente lê isso, a gente fala assim, pô, mas parábola estranha, né? Jesus usando uma situação não correta para poder nos passar um ensinamento. E a gente vê que não é a primeira vez que ele faz isso, né? Na verdade, mais uma vez, Jesus recorre a personagens um tanto inescrupulosos para ilustrar lições espirituais baseadas em algum outro aspecto do seu comportamento. Então, o foco aqui não é a desonestidade daquele homem, mas é um comportamento que ele teve que é digno, né, da gente tirar alguma lição. Teve um aspecto do seu comportamento que deve ser, vamos dizer assim, imitado, né, por outras pessoas. E aí, a gente percebe que o seu planejamento, os seus esforços para seus objetivos pessoais envergonham a percepção e a perseverança de muitos cristãos, que deveriam reconhecer as coisas que estão diante deles. Isso é dito. E é verdade que os filhos desse mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor
que os filhos da luz. Aí que a gente fica mais confuso ainda, né? Então, está dizendo aqui, Jesus disse que em vários momentos os filhos do mundo são mais astutos ao lidar com as situações do mundo do que os filhos da luz. Tipo assim, o que ele quer da gente, né? E assim, gente, refletindo sobre isso, né, eu tirei algumas lições que eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro, assim como o administrador da parábola, né, nós somos apenas mordomo de tudo que Deus tem nos confiado. Então, assim como esse administrador, o mesmo papel que esse administrador tinha com as posses desse homem, né, é a gente. Nós somos apenas mordomos de tudo que Deus tem nos confiado. E é assustador pensar isso, porque assim como esse homem da história é alguém muito poderoso, né? Alguém que é dono de tudo, do ouro e da prata, e ele confia em nossas mãos uma parte disso para poder sermos administradores, para poder cuidarmos de tudo isso. E para sermos bons administradores, para o Senhor, nós podemos aprender duas coisas com essa parábola. Primeiro, nós não devemos imitar o seu comportamento injusto. Eu quero deixar claro isso. Nós não devemos imitar o seu comportamento injusto, mas sim a sua ação sábia, esperta, engenhosa e inteligente, ao mesmo tempo que nos mantemos inocentes de todo o mal. Então, isso é algo que a gente precisa ter na cabeça para poder iniciar. E a primeira lição que eu trouxe, gente, é a forma de administrar. Em Mateus 10,16, é um contexto diferente daquele, mas Jesus trouxe ali uma frase que se encaixa muito bem nesse contexto aqui também. Jesus diz a seus seguidores para serem astutos como serpentes, mas também inocentes como pombas. E diante disso que a gente vê Jesus falando aqui, nessa parábola de Lucas 16, infelizmente, em vários momentos, muitos cristãos agem de maneira oposta. Nós somos maldosos como serpentes e somos estúpidos como as pombas. Então a gente faz o contrário do que Jesus nos pediu que fizéssemos. Infelizmente, nós cristãos somos muito mais ingênuos do que os não cristãos, justamente em situações que nós precisamos ser mais astutos. Em vários momentos que é necessário uma esperteza, é necessário uma desenvoltura para poder resolver alguma coisa, ou para poder sair de alguma situação, a gente acaba sendo estúpido. A gente acaba sendo bobo, vamos dizer assim, né? É quase que uma ideia de que para poder ser santo, eu não posso ser astuto e esperto. É tipo assim, aquele cara é crente, então aquele cara ele tem que ser bobo. Ele tem que ser aquele cara que fica de cabeça baixa pelos cantos e tá difícil, né? Gente, e Jesus era um cara muito astuto. Se a gente for analisar tudo que Jesus fez, várias vezes que ele foi questionado por diversas situações para poder prensá-lo, ele sempre agiu com astúcia. Ele sempre foi alguém que sabia muito bem como resolver os seus dilemas e as suas coisas com astúcia. E aqui, gente, mais uma vez, como eu falei, a gente está falando de dinheiro, né? E não tem como a gente fugir disso, porque é algo que é tratado na Bíblia várias vezes, né? Sobre dinheiro. E dinheiro faz parte do nosso dia a dia. A gente não pode negá-lo, a gente não pode fechar o olho e viver como se a gente não precisasse de dinheiro.
como se fosse algo que, mais uma vez, eu como cristão, eu não preciso disso não, eu vou largar isso pro lado. Mas mais à frente, no versículo 13, Jesus diz mais uma vez, né, aquela famosa frase, né, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a dinheiro. Então, aqui, mais uma vez, ele nos lembra do poder que o dinheiro tem na nossa vida. Para muitos, ele é um Deus. E ele tem o poder de dominar muitas pessoas. Então, isso é mais um cuidado que eu quero trazer para a gente. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, o que eu quero conversar, é um assunto para pessoas maduras. Para pessoas que têm o nosso Deus no trono e o dinheiro no lugar onde ele deveria estar mesmo. Alguém que tem isso muito bem alinhado. Alguém que sabe muito bem quem que é o Deus da vida dele. E muitas vezes a gente, por causa disso, né, e de saber desse poder, e de não ter esse alinhamento assim, né, com Deus que deve estar no lugar correto, muitas vezes nós temos medo do dinheiro. Muitas vezes nós fugimos de dinheiro e fugimos de, inclusive, falar de dinheiro. E eu entendo que é aí que está o nosso maior erro. Por quê? Se nós, cristãos, pessoas que conhecemos o nosso Deus, temos o nosso Deus no trono, no lugar correto, e sabemos fazer o uso correto do dinheiro, quem que é a melhor pessoa para poder ter dinheiro? É a gente. Então eu acho que é aí que está o nosso erro. Todas as vezes que nós deixamos de falar de dinheiro e nós deixamos de pensar no dinheiro. E pensar que quando eu falo, gente, pensar com uma consciência de que Deus é Deus e dinheiro é dinheiro. O dinheiro ele não é uma maldição. E a gente muitas vezes pensa nisso. A gente trata o dinheiro como uma maldição. O dinheiro não é uma maldição. Pelo contrário, o dinheiro traz possibilidades. E possibilidades de abençoar muitas pessoas. O problema não é o dinheiro, o problema é o que fazemos com ele. Então a maldição não é o dinheiro, a maldição é o nosso coração. O problema está no nosso coração. Para onde que o nosso coração está inclinado e o que nós fazemos com aquele dinheiro. E, gente, eu acredito verdadeiramente que Deus pode conceder bastante dinheiro para pessoas que têm o dom de multiplicar e de saber usar aquele dinheiro. Então, eu não quero fazer um discurso aqui, igual a gente ouve em alguns momentos, tipo assim, cristão não pode ter dinheiro. O cristão não pode ter, por exemplo, uma empresa bem-sucedida e ganhar muito dinheiro. Eu acredito que Deus pode abrir portas e confiar mais para algumas pessoas que têm o dom de administrar, que sabem multiplicar e sabem fazer o uso correto desse dinheiro. Então eu acho que essa daí que está a jogada, né? É a gente saber, mais uma vez, administrar o dinheiro da maneira correta. E, gente, existem várias frentes na igreja que precisavam avançar. E a maioria dessas frentes precisa de dinheiro. Mais uma vez, não tem como a gente negar o dinheiro. Não tem como a gente parar de pensar em dinheiro e falar, não, eu não preciso de dinheiro. Nós precisamos. Tudo que a gente vai fazer envolve dinheiro. Seja para você comprar algo, seja para poder você viver no seu dia a dia, seja para você poder abençoar a igreja, abençoar
outra pessoa. Então, existem várias frentes da igreja que têm demandas. E essa demanda, ela vai precisar de dinheiro também. O dinheiro está envolvido nisso. Agora imaginem comigo o quanto que pode fluir de uma maneira mais fácil na mão de administradores astutos e que sejam verdadeiramente cristãos. Então, o que eu quero trazer aqui nessa manhã, pensando, né, no que esse cara fez aqui, no que esse administrador fez, a gente deixa de lado o que ele fez de desonesto e, mais uma vez, o nosso foco é a astúcia dele. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje é essa astúcia na nossa forma de administrar dinheiro, na nossa forma de pensar dinheiro, de pensar em gerar recursos. Então, a lição que fica desse cara aqui, como ele foi enaltecido, né, não é por ele ser desonesto, mas é a astúcia que ele teve. E quantas vezes, gente, a gente começa a procrastinar ou deixa de fugir de certas iniciativas que podem gerar muito dinheiro para a gente, que pode gerar retornos financeiros, exatamente por causa do medo que a gente tem do dinheiro. Vivendo como se dinheiro não fosse importante, como se dinheiro não fosse necessário e como se a gente não precisasse do dinheiro. Quantas vezes a gente vê a nossa vida indo para a ruína, a gente vê as coisas desandando, a gente vê a gente numa situação, às vezes, de aperto, e a gente não tem a astúcia para poder gerar algum recurso, fazer algo. A gente fica de braços cruzados, esperando que tudo caia do céu. Gente, e tem hora que é difícil pensar nisso, mas Deus espera que a gente faça aquilo que a gente pode fazer. Ele vai fazer aquilo que a gente já não dá mais conta de fazer. O sobrenatural. Mas ele vai esperar a gente ir até onde que a gente pode. Ele espera que a gente tenha atitudes. Ele espera que a gente tenha iniciativa. Ele espera que a gente tenha astúcia. Ele espera que a gente tenha essa gana, né, de correr atrás, de fazer algo. E até onde a gente pode ir, ele vai deixar a gente ir. Ele vai começar a agir naquele momento onde fala assim, não, agora não tem mais o que ser feito. E aí é com ele. E aí ele tem o prazer de fazer por nós. Esse homem aqui, no momento em que ele não via mais soluções, ele não, assim, eu vou ficar desempregado, eu não vou conseguir emprego nenhum, ele correu atrás de gerar possibilidades. E isso nos falta. Isso nos falta em diversas áreas da nossa vida. Essa astúcia para gerar possibilidades e de correr atrás de algo que nós precisamos fazer, que ninguém vai fazer por nós. E se somos bons administradores e astutos, podemos multiplicar grandemente tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. E aí, beleza, tá, Luiz, eu administrei, eu gerei vários recursos, eu entendi que o cristão pode sim ter dinheiro, mas e ele? E aí tem o segundo ponto, que é talvez um dos mais importantes, para que a gente não se perca nesse caminho. É a finalidade. Qual que é a finalidade disso? Né? Por quê? Uma coisa precisa ser ligada à outra. Não tem como a gente simplesmente falar de nós cristãos. Não tem como a gente simplesmente falar de gerar recursos, gerar dinheiro, gerar possibilidades e não falar de finalidade. Uma coisa está ligada à outra.
Isso é muito importante. E aqui eu quero trazer uma outra coisa que me veio ao coração. Eu me lembro, quando eu falo disso, né? Eu me lembro de Jesus contando uma outra parábola, a parábola do rico insensato. Um pouquinho aqui antes, em Lucas 12. Diz assim: então Jesus lhe contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descansa. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite, então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para Deus. Gente, tudo que a gente pode gerar de recurso nessa terra e tudo que a gente pode conquistar é muito pouco. Eu posso passar a minha vida inteira juntando dinheiro, acumulando dinheiro, e o dia que eu falar assim, pronto, agora eu tenho o suficiente, aquilo que eu precisava ter. Eu posso morrer no dia seguinte. Então, voltando, existe uma finalidade. A gente não pode simplesmente gerar recursos, saber administrar, simplesmente para poder ter mais. E aí no versículo 9 a gente entende isso melhor. No versículo Lucas 16, no versículo 9 a gente entende melhor quando ele diz assim: essa é a lição, usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Esse versículo, quando a gente lê, ele pode soar estranho também, né? E aqui cabe mais uma explicação. Fazer amigos aqui não significa comprar pessoas com dinheiro. Quando ele diz para usar o nosso dinheiro para poder fazer amigos, não tem nada a ver com tipo assim, Felipe, cara, eu estou precisando de um amigo, não tem ninguém, vou dar um dinheirinho aqui, vou te ajudar naquilo que você precisa e vou comprando a amizade dele. A ideia não é essa. Mas no âmbito espiritual da história, usar recursos materiais para a prosperidade do reino. Então é a gente usar aquilo que tem, quando ele fala de fazer amigos, para poder abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Sejam eles, inclusive, os nossos irmãos de fé ou não. Vocês já pensaram no quanto de testemunho que é isso? Pensando nessa ideia de abençoar, inclusive, os nossos irmãos não de fé. O mundo diz cada vez mais, acumula. E aí alguém olha para você e vê você ofertando dinheiro para uma outra pessoa do nada. Simplesmente porque Deus te colocou aqui no coração. O cara olha para você e fala assim, esse cara tá doido, ele tá rasgando dinheiro. Num cenário de crise, depois de 2 anos de pandemia, as coisas ainda caminhando meio assim devagar, você vai lá e oferta um dinheiro para alguém que talvez você nem sabe por que você está ofertando, só porque Deus colocou no seu coração. Isso é um testemunho para as outras pessoas, daquilo que nós, como cristãos, fazemos com aquilo que Deus tem nos confiado. Porque tudo é nosso. Nós não temos nada. Tudo é nosso e nós somos apenas mordomos. Com a
incumbência de fazer o melhor uso possível daquilo que ele tem nos confiado. É como se toda vez que um dinheiro cai na minha conta, Deus olhasse para mim e falasse assim: e aí, meu filho, o que você vai fazer com isso? Além de olhar para o seu próprio umbigo, além de olhar apenas para as suas próprias necessidades. E aqueles que talvez não tenham as mesmas oportunidades que você. E aí muitas vezes você pode falar assim: eu tenho oportunidades porque eu estudei, eu dei sorte, consegui um emprego muito bom. E muitas vezes nós deixamos Deus de lado, porque assim como o Felipe falou, a gente foca naquilo que a gente pode fazer. Eu posso estudar, eu posso correr atrás de um bom emprego, eu posso trabalhar dobrado. Então eu tenho porque eu fiz por merecer. No que eu faço, na minha capacidade, não. Põe Deus de lado. E a ideia de multiplicar o dinheiro, gente, não é para que ele fique retido em nós, mas é que ele possa escoar na vida de outras pessoas. A gente sempre traz aquela analogia da forminha de gelo, né? Onde a gente não vai enchendo um furinho de cada vez, a gente tomba ela um pouquinho, começa a encher uma e deixa que a água escorra para as demais. E assim deve ser com aquele dinheiro que entra na nossa conta, com aquele dinheiro que a gente pode gerar. Devemos estar preparados para usar o dinheiro com sabedoria e receber o louvor de Deus. Sim, no tempo certo esse louvor virá. Nós não fazemos por isso. Mas imagina, gente, eu fiquei com esse pensamento na cabeça, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Imagina você olhando Deus face a face, né? E ele olhar para o Bruno e falar assim: Bruno, você fez exatamente o que eu esperava que você fizesse com todo o recurso que eu te possibilitei ter nas mãos. Tudo aquilo que um dia eu confiei a você, esperando que você fizesse coisas, você fez, assim como eu esperava. Esse dia virá, e esse dia a gente terá esse reconhecimento. E o contrário pode acontecer também, né? Seu Luiz, você não fez nada que eu esperava que você fizesse. Você olhou apenas para você e para as suas necessidades. E Deus pode usar pessoas que saibam administrar recursos para expandir aquilo que Ele vem fazendo na pregação do Evangelho. Então, assim como eu falei, a igreja tem várias frentes, né, várias demandas, muitas delas dependem de dinheiro para o avanço. E Deus pode utilizar essas pessoas que sabem administrar, inclusive para poder avançar na pregação do Evangelho. Deus pode confiar, né, pessoas que sabem muito bem administrar esse dinheiro para poder fazer a sua obra. Levar a palavra dele em lugares que o dinheiro possibilitou que ela chegasse. Não que Deus dependa disso. A gente precisa sempre lembrar disso. Deus não depende de nada que a gente possa fazer. Mas Ele nos escolheu como cooperadores. Então é um privilégio que nós possamos fazer isso. E aí, gente, se possuem várias pessoas por aí não cristãs com bastante esperteza e astúcia para poder enriquecer muito e gerar muito dinheiro, eu tenho certeza que existem muitos cristãos também. Muitos cristãos com inteligência, sabedoria e capacidade para poder enriquecer também. E aí vem o enriquecer para poder utilizar o dinheiro da maneira correta. Não simplesmente para ele ser rico. Porque
não é só o não cristão que tem capacidade de gerar riqueza. A sabedoria e a inteligência foi depositada sobre nós também. E aí, mais uma vez, eu quero dizer, a figura do cristão não deve ser aquela que foge do dinheiro. É como se a gente visse um homem amedrontado, ficar, eu não posso tocar nisso, eu não posso ter uma empresa que cresça, eu não posso ter uma empresa que multiplique dinheiro, eu não posso ter uma empresa que gere muitos recursos, porque eu sou cristão. Não, cara. É exatamente porque você é cristão que você deveria ter isso para fazer o uso da maneira correta. E conversando com o Daniel essa semana, Daniel é funcionário de uma multinacional, né? Eu acho que várias pessoas conhecem a Glorify. O Daniel trabalha na Glorify. E a gente estava conversando sobre isso, inclusive ele comentando uma conversa que ele teve com os líderes dele, né? A possibilidade de que uma empresa administrada da maneira correta, por pessoas corretas, a possibilidade que isso tem de abençoar pessoas no mundo inteiro. Assim como na Glorify tem a YouVersion que o Felipe falou, que é até mais antiga, né? Que praticamente todo mundo que você conversa tem um aplicativo desse instalado no celular. E várias pessoas têm contato com isso diariamente. Várias pessoas, em momentos de dor, assim como o Felipe estava naquele dia, abriu e pode ler uma mensagem que talvez não tenha ninguém ali falando para ela, mas Deus usou uma maneira de tocar aquela pessoa. Isso aconteceu por causa de quê? Por causa de uma empresa grande, administrada por pessoas que têm uma visão e entendem que elas podem abençoar pessoas, mesmo tendo uma empresa grande, tendo dinheiro, tendo recurso, ela pode usar aquilo para a expansão do reino. Nós devemos, gente, assumir o nosso lugar na sociedade. Lugares, inclusive, de poder, lugares de liderança. O Bruno é um amigo que gosta muito de política, e assim como ele disse, não é... Muitas pessoas falam, né, que política é isso, é aquilo, não serve para cristão. Não! É a mesma analogia aqui. É porque nós somos cristãos, nós temos uma mentalidade diferente. É por isso que nós deveríamos estar lá, influenciando pessoas, influenciando lugares, mudando mentalidade de algumas pessoas, anunciando o Evangelho e anunciando que as coisas podem ser diferentes na política, as coisas podem ser diferentes numa empresa grande e as coisas podem ser diferentes para alguém que tem muito dinheiro no bolso. Ele não usar aquele recurso apenas para o próprio desejo dele, né? Mas utilizá-los para Deus. E eu acredito que todo mundo aqui, assim como eu, creio que nós somos capacitados por Ele diariamente. Porque se depender de mim, eu não sou nada. Mas Ele nos capacita diariamente para algo. E Ele nos capacita para fazer o nosso melhor por Ele. Todos os dias. Em qualquer área que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente esteja, mesmo que seja administrando muitos recursos. Gente, agora vocês conseguem perceber que a astúcia não está ligada a algo do mal? E quando a gente lê, a gente fica assustado, né? Porque a gente associa essa palavra astúcia como algo maquiavélico, né? Algo, assim, tenebroso. Não, fulano é astuto, é aquele que passa a perna nas outras pessoas, né? E concluindo, gente, caminhando para a conclusão, a mensagem aqui é clara. Na nossa mordomia das coisas de Deus,
que nós sejamos ao menos tão dedicados e eficientes como o administrador na defesa dos seus próprios interesses. Então, assim como esse administrador, quando ele precisou defender os interesses dele, ele foi um cara muito astuto, que a gente possa ser astuto, que a gente possa ser esperto, que a gente possa ser inteligente para poder defender as coisas de Deus, a mordomia das coisas que Deus tem nos confiado. Deus nos deu capacidade, nos deu inteligência e planejamento estratégico para serem usados. E por que não usar para o bem? E pessoal, mais uma vez, como eu disse no início, eu quero sublinhar que estamos falando de dinheiro e quero deixar muito claro o poder que ele tem. Luiz, é facinho ficar rico e fazer isso aí que você está falando? Não. E isso me fez lembrar uma outra coisa que o poder traz, né? O dinheiro, o poder traz. A gente ouviu uma vez assim, que a gente só não fez a mesma coisa que Satanás fez, porque a gente não teve a mesma oportunidade que ele. Então você pode dizer assim para mim nesse momento, Luiz, você só não sai gastando dinheiro com tudo aí, e esbanjando carro e viagem, porque você não tem. Se você tivesse, você não conseguiria fazer isso. E aí, gente, mais uma vez, né, a necessidade de guardar o nosso coração. E isso é um trabalho diário. Que começa nas pequenas coisas. Porque no versículo 10, continuando aqui, capítulo 16 de Lucas, se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Então, diariamente, enquanto eu tenho 1.000, eu oferto 100. Enquanto eu tenho 10.000, 1.000, 100.000, então é necessário diariamente circuncidar o nosso coração para que a gente não se perca no meio do caminho. A honestidade ela precisa ser vista nas minúcias e detalhes, se queremos que ela seja percebida nas questões mais importantes. Então, todos os dias, nas pequenas coisas, nós vamos guardando o nosso coração, nos pequenos detalhes, para que nos grandes nós permaneçamos fiéis, olhando apenas para aquele que deve estar realmente no trono das nossas vidas. Não os nossos recursos, não o nosso dinheiro, não o nosso poder. E aí, gente, concluindo, como dizem por aí, dinheiro traz poder. Mas eu quero que vocês saiam com uma ideia diferente hoje daqui sobre essa frase. Percebam esse poder como a possibilidade de poder fazer algo por outra pessoa. Então, ter dinheiro, ter recursos, ter posses, nos gera poder. Poder abençoar outras pessoas. Poder abençoar pessoas que talvez estão com menos possibilidades do que eu. Pessoas que em alguma área da vida estão tendo dificuldade ou que têm menos condições do que eu. Mas aí, como diz o nosso saudoso tio Ben, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então eu tenho dinheiro, eu tenho o poder de abençoar outras pessoas, mas a responsabilidade de administrar isso da melhor forma possível. E
neste momento você pode estar pensando, Luiz, você diz isso, mas você não sabe da minha realidade. Você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe como que está a minha vida, você não sabe o quanto apertado que eu estou. E eu quero encerrar com uma frase que eu já disse algumas vezes e eu acho que eu vou falar pro resto da minha vida, porque é uma verdade. Não existe ninguém que tenha tão pouco a ponto de não poder dar nada. Aquela mulher, quando ela depositou na caixinha, né, de ofertas a sua única moeda, ela depositou com todo o coração que ela tinha, com todo o amor que ela tinha, com toda a intenção que ela tinha. Então, ninguém tem tão pouco a ponto de não poder dar nada. Porque certamente tem alguém que tem menos que você. Então, gente, essa é a reflexão que eu queria trazer para o dia de hoje. Não foi fácil escrever sobre isso, nunca é fácil escrever sobre dinheiro, né? Vocês podem pensar, se a Luiz está falando isso, deve ser mais santo do que eu, né? Ele está com a vida mais controlada do que a minha e administrando o dinheiro dele melhor do que o meu. É uma luta diária. Todos os dias eu preciso colocar no trono aquele que deve estar no trono. Todos os dias eu preciso olhar para uma realidade que está à minha volta para que meu coração não endureça. E oferta boa é aquela oferta que nos dói. Aquela oferta que vai nos fazer falta. Aquela oferta que você pode ver, não, no final do mês pode faltar. Isso pode, mas alguém pode estar precisando dela agora. Então não é um caminho fácil, que a gente precisa realmente da capacitação, a gente precisa do cuidado, a gente precisa do direcionamento de Deus todos os dias. Para que possamos ser mordomos conforme Ele deseja. E que possamos ser reconhecidos como mordomos astutos, jamais desonestos, jamais caluniadores, jamais trapaceiros, mas astutos. Pessoas espertas, pessoas inteligentes, que têm o poder nas mãos de abençoar outras pessoas. Vocês podem fechar os olhos, abaixar a cabeça. Pensa nesse momento que o Senhor nos sonde. Sonde os nossos corações, Pai. Nos mostre aqueles lugares, aqueles momentos em que nós estamos falhando. Onde nós somos mais conhecidos como mordomos desonestos do que mordomos astutos, Pai. Mordomos espertos, que sabem gerenciar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Pai, sabemos o quão difícil isso é. E o quanto Mamon tenta governar sobre as nossas vidas, Pai. Mas que o Senhor esteja no trono. Que o Senhor esteja no lugar correto. Que o Senhor seja sempre o Deus exaltado nos nossos corações. Não permita, Senhor, que os nossos corações fiquem endurecidos para uma realidade que está à nossa volta. Não permita que olhemos apenas para nossas próprias necessidades, apenas para o nosso próprio umbigo, Pai.
Pai, nos livre de sermos astutos apenas para os nossos próprios interesses. E que sejamos encontrados pelo Senhor como pessoas dignas de confiar cada vez mais recursos. Porque seremos conhecidos como pessoas que sabem administrar e repartir assim como o Senhor deseja. Cuide, Pai. Cuide da nossa mente. Cuide do nosso coração, Pai. E nos livre das investidas de Satanás. Todas as vezes que ele nos falar que é nosso, que é pela nossa força. Todas as vezes que ele tentar fazer alguma proposta de nos oferecer poder fazer apenas para nós, poder apenas para nós e para nossos interesses. Nos livre disso, Senhor. Por favor. Por favor. Eu te peço que toque cada um dos meus irmãos aqui e que eles possam sair diferentes essa manhã, com uma nova visão de mordomia, com uma nova visão de finalidade, com uma nova visão sobre dinheiro. Nos ajude, por favor. Em nome de Jesus. Irmãos, só um minutinho. Nosso momento de dízimos e ofrendas, não precisava falar mais nada. Né? Mas eu preparei algo também que eu queria compartilhar. E eu queria falar hoje sobre o perigo da cultura. O perigo da cultura humana. Eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos, capítulo 12. Abra comigo, Romanos, capítulo 12. E falar sobre o perigo da cultura humana. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o verso que eu queria chamar a atenção, e a palavra que eu queria chamar a atenção é: não se amoldem. Então, existe uma cultura do reino e existe uma cultura da terra. A gente estava conversando, né, Daniel? Esse perigo da cultura. Porque existem duas culturas. E Paulo está falando aqui para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo. Mas para a gente renovar a nossa mente, para que a gente possa discernir, né? Em algumas versões está discernir, aqui na NVI está experimentar a vontade de Deus. Então existe a cultura de Deus e existe a cultura dos homens. E a nossa missão como cristão é tentar discernir qual cultura tem nos influenciado. Se é a cultura dos homens ou a cultura de Deus. E recentemente aconteceu um evento comigo muito interessante. Uma pessoa que eu já converso há algum tempo virou para mim e falou assim: Bruno, essa sua ideia de ter uma vida simples, de não querer ficar rico, você está se amoldando à cultura do mundo, Bruno. Isso é Marx.
Isso é coisa de Marx, isso não é coisa de Deus. E aí, na mesma hora, tipo assim, minha cabeça bugou, né? Tipo assim, poxa, eu posso estar errado, mas eu fui falando, vamos tentar analisar as evidências, vamos ver o que Jesus fala. O próprio Jesus falou para a gente não acumular tesouro, que não tem a ver com não produzir riqueza, né? Como o Luiz falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é produzir riqueza, e a gente deve produzir riqueza, né? Jesus, na parábola dos talentos, ele criticou aquele que ficou com medo e escondeu o seu talento. E elogiou aquele que multiplicou os recursos. Né? Então, multiplicar recursos não tem nada a ver com ficar rico, são duas coisas totalmente diferentes. Multiplicar não significa que eu vou acumular, eu posso multiplicar para outras finalidades. Né? Suprir as minhas necessidades e, como o gelo, né? Um pote de gelo, abençoar outras pessoas. Então são duas coisas diferentes. Multiplicar e acumular são duas coisas diferentes. E eu fui tentando mostrar para a pessoa, olha, Jesus falou isso. Né? Lá em 1 Timóteo fala que se os que querem ficar ricos caem em tentação. Ele falou, não fala isso não, fala, abre para você ver. E a pessoa foi ler e falou, não, essa tradução não está boa. Começou a jogar para a tradução. E aí eu fui tentando mostrar para ela, olha, a Bíblia fala isso, Jesus falou isso, os apóstolos entenderam isso, os pais da igreja entenderam isso. Se você for ver os pais da igreja falaram sobre dinheiro, eles entenderam isso também. E alguns deles foram até muito além, né, na teologia da pobreza, que também é um erro. Mas eles entenderam que existe um limite. A igreja na Idade Média também entendeu isso. Os escritos da Idade Média também mostram que os teólogos entenderam isso, né? Isso não tem a ver com a incoerência da igreja, porque a igreja é muito rica. Né? Mas os teólogos, muitos deles, entenderam corretamente. Os primeiros reformadores entenderam isso também. Essa mentalidade só mudou depois depois dos puritanos. Quando você começa a estudar a história da igreja, com os puritanos que as coisas começam a mudar. E aí depois, os puritanos foi o século XVII. Ou seja, durante 1700 anos, os cristãos entenderam isso. E aí os puritanos começaram a mudar um pouquinho, e aí no século XIX veio a teologia da prosperidade, e aí deturpou mais ainda o entendimento da igreja ao longo da história. Só que não adiantou, né? Por quê? Porque a gente já nasceu na cultura pós-moderna. A gente já nasceu desde pequeno ouvindo pregações e ensinamentos sobre isso, inclusive dentro da igreja, influenciados por essa cultura. Mas nós estamos falando de 300 anos recentes. Mas os 1.700 anos de história da igreja, o entendimento foi exatamente esse. Existe uma coerência. E eu tenho pensado muito esses dias sobre essa questão, porque tem me chamado mais atenção ainda. E esse fato me chamou mais atenção ainda, porque foi o contrário. Na cabeça da pessoa, esse entendimento que é se amoldar ao mundo, né? Marx. E aí na escola do ano passado a gente tentou fazer esse resgate exatamente para ver, poxa, Marx foi século XVIII, XIX. Então o que será que a igreja entendeu antes de Marx? Então não tem nada a ver com Marx. O entendimento disso já vem muito antes de Marx. Então Marx, na verdade Marx que pegou o bonde andando. A igreja já sabia disso há muito tempo, antes de Marx. Então não adiantou. Mas essa questão da cultura, gente, ela é muito séria. E o C.S. Lewis ele traz um exemplo maravilhoso. Ele fala o seguinte: o peixe ele não sabe o que significa a palavra molhado. Por quê? Porque ele já nasceu dentro da água. Ele não sabe o que é estar seco. Ele não tem como comparar. Então, se você perguntar a um peixe que fala, a Dory, por exemplo, se perguntar o que é ser molhado, ela fala, não sei. Porque essa palavra não tem significado para ela, porque ela já nasceu dentro de um contexto onde ser molhado é a regra, é o padrão. Então isso mostra para a gente como é difícil a gente se desvencilhar da cultura que a gente nasceu, que a gente foi inserido. Eu gosto muito desse exemplo. Então como a gente pode fazer então para tentar discernir a verdade? Se a gente se relacionar apenas com peixes, nós não vamos saber o que é molhado nunca. A gente precisa que alguém nos tire da água para que a gente entenda o que é estar seco. Para aí sim a palavra molhado vai fazer sentido. Então qual é a analogia que eu faria aqui para tentar ilustrar isso para os irmãos?
Se a gente só se relacionar com esse mundo, nós só vamos nos amoldar ou estar sujeito, né? Não necessariamente, mas a gente vai estar sujeito a reproduzir isso que a cultura desse mundo nos traz. Mas se a gente se relacionar com alguém que está fora dessa cultura, aí nós vamos ter um critério para comparar. Então, apenas se relacionando com Deus através da Escritura, através da oração, através das disciplinas espirituais, através da Igreja de Cristo, só quando a gente tiver o contato com algo fora da nossa realidade, é que a gente vai conseguir discernir. Fora isso, nós vamos viver no meio dos peixes e nunca vamos saber o que é ser molhado. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a estudar a Bíblia, a ler a Escritura e estudar a Escritura. Porque em outra conversa eu já perguntei a essa mesma pessoa, um cristão antigo. Eu perguntei, você já leu a Bíblia toda? Ele falou, não, nunca leu a Bíblia toda. Com 20, 30 anos de cristianismo, nunca leu a sua Bíblia toda, o seu manual. Isso para mim, assim, é um absurdo. Como assim? E aí meu conselho para ele, então, leia menos livros e leia mais a Escritura. Por quê? Porque a Escritura é o que nos tira da água. É através dela, através da interação com algo que está fora da água, que nós vamos conseguir desvencilhar e conseguir enxergar que o contrário é a verdade. Está tudo o contrário. Você está me falando que eu estou me amoldando, no meu entender posso estar errado, mas quando eu vejo as evidências, eu não consigo enxergar outra coisa. E eu estou aberto, eu falei com ele, eu estou aberto ao diálogo. Mas as evidências para mim são muito claras. Então, meus irmãos, sobre esse assunto, como o Luiz falou, precisamos ter contato com o Cristo ressurreto. Porque Ele é a nossa referência. Ele falou coisas que são valores eternos, que não mudam. Independente se um autor de direita ou de esquerda, ou se um autor de outra religião falou alguma coisa, a nossa referência é o que Jesus falou. E Ele trouxe uma aliança que só vai se findar quando Ele voltar. Então ela ainda está valendo. Isso aqui ainda está valendo. É isso que tem que nos guiar. E a gente só vai conseguir não nos amoldar à cultura desse mundo se a gente diariamente, anualmente, até Jesus voltar, tiver contato com isso. Através da leitura, do estudo profundo, da oração, das disciplinas espirituais e do contato com a igreja. Então eu queria convidar vocês para ter mais contato com a cultura do reino e não diminuir o contato com a cultura dos homens, mas para que a gente se encha para influenciar a cultura dos homens. E a gente não seja pego nessa armadilha de não saber o que é molhado. Não saber o que é estar molhado. Porque a gente está imbuído. Então a minha oração é essa, que nós tenhamos capacidade de discernir os valores passageiros dos valores eternos. Nós sejamos pessoas astutas, pessoas sem medo, que não têm medo de multiplicar recursos, mas que nós tenhamos também o coração no lugar certo. Nós saibamos, como o Luiz falou, a finalidade desses recursos, que é para suprir as nossas necessidades, porque o Senhor nos prometeu isso. Se a gente buscasse o reino de Deus, e que isso redundaria em bênçãos para outras pessoas, porque nós faríamos amigos, porque essas pessoas nos receberiam nas moradas eternas. Então ajude-nos, Pai, ajude a minha vida, os meus irmãos, a sermos pessoas fiéis, mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos confia. Em nome de Jesus. Amém. E testemunho, gente. Depois do acidente, eu não estou podendo trabalhar, né? Então tem sido um mês de falta para a gente, não de escassez, mas de falta momentânea. Porque o Pai, se a gente busca o reino, ele nos sustenta tudo. E ontem recebemos uma oferta que vai nos ajudar muito. Recebemos uma oferta de um irmão aqui da igreja que vai nos ajudar muito. Vai suprir metade da nossa falta desse mês. Então, mas isso tem a ver também com
um cultivo diário que a gente tem feito. Mesmo quando o mês está negativo, a gente tem. Isso é uma cultura que a gente tenta aplicar na nossa vida. A gente não traz isso como ensinamento da igreja no sentido de, olha, se você der, Deus vai te abençoar. Gente, a gente quer inclusive abençoar as pessoas que estão com necessidade. É isso que a gente tem tentado fazer, não só como igreja, mas como família também. Mas nós temos tentado ter essa cultura de mesmo quando há um mês de escassez, a gente tenta ser fiel das nossas contribuições. Por quê? Porque Deus tem sempre nos sustentado, então é uma questão de cultura, é contínuo. Deus tem sempre nos sustentado. Não quer dizer que esse mês Ele não vai sustentar. Então a gente já tinha separado a nossa contribuição e ontem um irmão me presenteia com um bem que vai suprir quase a metade da nossa falta. Então é um testemunho como Deus tem cuidado de nós. Que vocês experimentem isso também na vida de vocês. Bom, Deus abençoe vocês. Tá bom.